Marketing digital para advogados. Hoje é o tema que nós vamos abordar para você se tornar uma autoridade digital e, com isso, conquistar mais sucesso para o seu escritório no mundo digital. A gente sabe muito bem que, por lei, os advogados não podem fazer publicidade direta, propaganda direta. Não é o que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar aqui sobre estratégias de conteúdo relevante, rico, para que você possa mostrar todo o potencial que você tem como advogado, como seu corpo jurídico e, com isso, trazer, sim, relevância digital para o seu escritório jurídico. Bom, quais são alguns pilares que você precisa entender e colocar em prática quando você for fazer essa estratégia digital? O primeiro pilar é definir qual o objetivo que você vai patrocinar os seus conteúdos. Depois, conhecer muito a fundo quem são os seus consumidores, os diferenciais que você pode oferecer em termos de conteúdo, em termos do seu negócio, em termos de conhecimento, quais os investimentos, definir o investimento que você quer fazer, e nós vamos passar aí passo a passo cada um deles. Qual o canal de tráfego para que o seu conteúdo chegue até o seu público-alvo, o seu público desejado, e a realização de teste. Então, esses são os pilares que você precisa entender e colocar em prática para que você possa ter sucesso no marketing digital. Então, primeiro pilar, definir objetivo. A definição de objetivo é entender o que você vai efetivamente buscar. Você quer a geração de leads, inscrições para um determinado e-book, um determinado vídeo, um podcast? Você quer que as pessoas façam ligação por conta desse conteúdo que você está gerando? Uma visita humana, de repente, no seu escritório, um download de um e-book, de um material rico, enfim. Qual é o objetivo que você vai estruturar o seu conteúdo rico e relevante? Depois, é importante você conhecer os seus consumidores. A idade, o gênero, redes sociais, quais são os ídolos dessas pessoas, os anseios, as necessidades, os medos. Tudo isso é muito importante porque, mais do que você entender para quem você deve aparecer, é entender para quem você não pode aparecer, para que você não invista um monte de dinheiro e não tenha absolutamente resultado nenhum para que o seu conteúdo ele possa ser efetivamente relevante. Olha só, a gente sempre costuma dizer que estratégias digitais ela pode ser um ralo de dinheiro se ele não for investido no público certo. Então, é muito importante que você conheça bem o seu público. Outra coisa bacana também, voltando no público, que é importante você lembrar, não existe esse negócio para nenhum negócio na face da Terra, público de criança ao idoso. Quem que é seu público? É todo mundo. Não existe isso. Então, é importante você conhecer bem o seu público. Bom, quais são as ferramentas que você pode utilizar para conhecer o seu público no marketing digital? Você pode utilizar uma pesquisa bem rápida no próprio Google Forms, que é gratuito. Você pode utilizar o mapa de empatia, que é você levantar realmente quais são os anseios, as dores, as dificuldades daquele público, do público desejado. E você pode fazer um word map. O word map é você pegar quais são palavras boas e palavras ruins para que o seu conteúdo fique ainda mais relevante para o seu público desejado. Depois, diferenciais. É importante a gente destacar aqui que toda empresa tem diferenciais. Eu faço a mesma coisa do que todo mundo. Então você precisa repensar, porque todo negócio precisa buscar diferenciais. Eu vou dar dois exemplos práticos aqui. Um da Apple, que tem um diferencial de tecnologia, um diferencial de atendimento extraordinário. E claro que vou também dar um outro exemplo aqui de uma empresa pequenininha, local aqui, porque falar de Apple, falar de Coca-Cola é muito fácil, né? Microsoft. Mas a Smartwatch é um lavacar que tem aqui na nossa região que eu achei extraordinário. Primeiro, o produto deles é muito bom, a lavagem de carro deles é extraordinária. Eu tenho um carro com teto solar e dificilmente os lavacars eles lavam e limpam direitinho o teto solar. Então a primeira coisa que eu vejo quando eu levo para levar no lavacar é abrir o teto solar para ver se ele está limpo. Eles deixaram tudo impecável, cada detalhe do carro impecável. Então, o primeiro diferencial que você precisa entender é entregue um produto de muita qualidade, um serviço de muita qualidade.
Depois, o que eles fizeram? Pequenos diferenciais que custam para eles assim centavos. Por exemplo, eles fizeram um chaveirinho, um souvenirzinho de papel mesmo, de papelão, que coloca no carro e tem um cheirinho agradável. Tá? Se você não gostar do cheiro, nem todo mundo é adepto a todos os cheiros, você pode jogar fora, mas se você se sentir agradável, aquele cheiro dura aproximadamente 7 dias e quando ele está acabando, você vai se lembrar que você precisa voltar no Lavacar. A outra coisa muito legal, muito bacana, eles tinham vários saquinhos, vários compartimentos plásticos, onde eles juntam tudo que tem no carro de acessórios ali, por exemplo, o controle remoto do portão, às vezes um chaveiro que você deixa, enfim, todos esses acessórios, um óculos, e eles colocam dentro desses saquinhos plásticos que custam centavos. Eu achei sensacional, deixa tudo muito organizado, tudo muito protegido. E por fim, quando você vai pegar o carro, no console do seu carro tem um bombom para que você torne a sua vida mais doce e agradável. Então, veja, diferenciais simples, baratos, que você precisa entender para o seu negócio também decolar e colocar isso, obviamente, nos seus conteúdos. Tá? Depois você vai definir o investimento. Qual que é o valor que eu quero investir? Até quando eu quero investir? Quanto tempo, né? E lembrar que as empresas do Vale do Silício, que são hoje gigantes empresas, começaram muitas delas na garagem da casa dos seus empreendedores, mas eles sempre investiram muito em propaganda, em publicidade, em marketing, tá? E hoje são empresas assim gigantescas do Vale do Silício, mas que começaram pequenininhas. A Coca-Cola, para você ter uma ideia, investe mais de 80% do seu faturamento líquido em marketing. Então, Coca-Cola é um sucesso em marketing e é importante você entender que você precisa realmente definir uma fatia dos seus investimentos para o marketing do seu negócio, mesmo que não seja um marketing direto, seja um marketing de conteúdo, mas isso vai trazer para você certamente muita relevância no seu negócio. Canal de tráfego, a gente aqui recomenda fortemente o Google e depois Facebook e Instagram para que você possa publicar e patrocinar os conteúdos relevantes, e-books, vídeos, etc e tal. E depois tem um outro canal que é o Native Ads, que é um canal um pouco mais caro, bem mais caro, a ordem aí de última vez que eu vi, R$10 mil de investimento mínimo mensal, tá? Então, você tem esses principais canais que você pode impulsionar o seu conteúdo e gerar uma autoridade digital para o seu escritório de advocacia. Depois, como é que você estrutura quais são os pilares da sua campanha de marketing digital? Um anúncio, então precisa ser um anúncio bem chamativo, bem legal, que vai alcançar o seu público-alvo. A segmentação, para quem você deve aparecer, para quem você não deve, e um conteúdo rico, que vai fazer a conversão, um e-book, um webinário que você gravou, um vídeo, uma videoaula, enfim, um podcast, um conteúdo rico, e isso vai trazer então a conversão e o entendimento daquela oferta exclusiva que você tem, daquela potencialização de serviço que você faz. Isso com certeza vai fazer toda a diferença para o seu escritório de advocacia. E, por final, realização de testes o tempo todo. Testa anúncio, testa segmentação, testa conteúdo, faz o monitoramento disso tudo para que você possa analisar se aquilo está agradando ou não o seu público, e aí você continua ou você tem que ir mudando de estratégia. Bom, o que mais que a gente precisa entender para que a base da performance digital aconteça no seu negócio? Quais são os elementos que você precisa ter? Primeiro elemento, a base de tudo, é um website bonito, bem estruturado, com elementos bem alinhados ao seu negócio. Depois, e também muito importante, muito fundamental, é o blog, que é a forma que você vai, uma das formas que você vai comunicar com os seus clientes, com o seu público desejado, trazendo para eles matérias relevantes, notícias da sua área e assim vai. Depois você pode ter e-books, que são conteúdos mais aprofundados para oferecer para o seu público desejado. Vídeos, um canal no YouTube, por exemplo, não é muito fácil de fazer, mas isso é bom, porque se não é fácil, nem todo mundo vai fazer. Então, se você tem um canal do YouTube com dicas muito relevantes, certamente
você vai conquistar e galgar aí alguns pontos a mais na sua estratégia de marketing digital. Podcast, se você tiver. Fluxo de nutrição, que é você, na medida em que alguém fizer um cadastro para pegar um e-book, para fazer um download de um e-book seu, você pode perfeitamente nutrir essa pessoa com outras informações através de e-mail, por exemplo. E o e-mail marketing, aqui falando de conteúdo, não de publicidade direta, né? Para você apresentar para o seu público desejado novos conteúdos que você vai estar oferecendo para esse público. E aí depois que você tem toda esses pilares, esses elementos consolidados ou alguns elementos desses consolidados, principalmente o website e blog e algum e-book, você então gera tráfego para que o seu público seja alcançado, e tráfego aí na rede de pesquisa, display, YouTube, Facebook, Instagram e assim afora. Bom, uma coisa muito importante que a gente não podia deixar de fora aqui é o foco e a consistência. Você tem que ter isso na sua mente. Antes de você ter excelência, você precisa ter frequência. Não adianta você fazer um conteúdo extraordinário e nunca mais fazer conteúdo nenhum. Então você precisa ter um conteúdo muito bom, outro conteúdo muito bom, outro conteúdo muito bom, e aí você vai tendo excelência, você vai ser excelente porque você está sendo frequente. Quanto mais você pratica um determinado assunto e tema, obviamente você vai se tornando excelente naquele assunto. E como é que eu sei quando eu tenho foco ou quando eu não tenho foco? Por exemplo, conteúdo não é uma coisa que você vai fazer um blog e vai trazer autoridade para você. Você tem que fazer vários blogs. Então, você precisa começar, ter foco naquilo que você vai começar, e certamente isso por colateral vai acabar trazendo resultado para você e até faturamento, por que não? Então, não adianta você começar uma estratégia e daqui um pouquinho para e volta para outra coisa. Daqui um pouco você começa outra estratégia, para um pouquinho e volta para outra coisa. Veja, uma coisa para você analisar e ponderar é se você mudou de produto ou serviço nos últimos 12 meses, é porque você não tem foco. Eu mudei a minha estratégia nos últimos 12 meses, 12 vezes. Uma vez por mês eu estou mudando. Então, você está faltando ter foco. E foco é uma coisa fundamental para as estratégias de marketing digital. O que a gente recomenda? Você fazer uma estratégia por um período mais longo e aí sim coletar muitos dados, muitas informações, muitos números, e com esses números avaliar se segue ou se ajusta determinados pontos ou se ajusta uma estrutura inteira. Fechou? Então, o que a gente queria passar para você de marketing digital para advogados é isso. Espero que você tenha gostado. Um abraço, até mais.